Benvenuto a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje estou aqui ao lado do meu querido e nobre André Salem. Eu. Nosso Como convidado sempre. que hoje... Todo mundo já sabe o convidado. Tá no título, não tem né? por que Não tem fazer por que enrolar. suspense. Tá na thumb, tá no título, tá na descrição. E todo mundo conhece ele. Todo pô. mundo conhece. Até palmeirense conhece. Olha Até que doido. palmeirense conhece. Hoje a gente não vai só falar de Palmeiras, como vai falar de São Paulo também. Um torcedor Vixe, ilustre. aí é Rogério. doideira. Acho que por esse nome poucos conhecem, hein? Ou quase ninguém conhece. Talvez quase ninguém conheça. Nosso querido Rogério está... Rogério Ceni? Não é Rogério Não é Ceni, Rogério Ceni. é outro Rogério. Ah. E o nosso Rogério que a gente vai apresentar, ele está infelizmente travado, está no meio do trânsito de São Paulo e a gente vai ver se a gente vai conseguir falar com ele aqui, afinal de contas ou não. Tá na tela já? Tá na tela. Olha aí. Esse Aí, é o... boa. Aqui. Destravou. Voltou, voltou. Nobre Rogério Barolo, não sei se você ouviu a sua introdução, a sua apresentação, mas tá feita aí, voltou. Eu não vi, rapaz. Como estamos? Ouvi. Eu só espero que vocês tenham disponível uma foto. Eu espero que dessa vez a foto tenha sido bonitinha. Não, eu tenho certeza que a foto é muito bonitinha. É, bonita não, né? Bonita não vai ficar, mas pelo menos um cara de Bem psicopata não, né? Não, eu tenho certeza. Milagre não dá pra fazer, mas eu acho que ficou boa. É, exatamente. Eu acho que ficou boa. Barolo, muita gente te conhece, obviamente, pelo fato de ser São Paulino. Você tem um canal mega assistido, um campeão de audiência entre os São Paulinos nas plataformas aí. Mas você tem uma ligação com o Palmeiras, acredito que muitos saibam, mas acredito que também muitos não saibam. Que o seu pai era palmeirense, né? E o seu pai era um palmeirense extremamente fanático, doente, e você se transformou em São Paulino. Queria que a gente começasse falando exatamente disso. Como que era essa ligação com o seu pai? E por que você se rebelou e pulou o muro? Bom, na verdade é o seguinte, não é só o pai que era palmeirense, né? A família toda, Barolo, só tem italiano e palmeirense, meus tios, todos palmeirenses. Só que meu pai tinha uma parada muito legal que ele me ensinou, que eu tenho muito orgulho disso. Meu pai gostava muito de futebol. Uhum. Então, por exemplo, na década de 80, o Flamengo vinha jogar aqui, o Zico, meu pai me levava, nossa, o que esse cara jogar? Olha como joga o Zico, olha como joga o Atílio, o Internacional vinha jogar, olha como, vamos lá ver o Falcão jogar. Então ele tinha essa coisa com o futebol. Por isso a nossa rivalidade, quando eu decidi mudar de time, eu tenho um time que é vivo até hoje, que torce pro São Paulo e um primo, e quando eu ia na casa deles eu era muito paparicado, por isso que eu virei São Paulino, porque não tinha uma pressão em casa por ser palmeirense, tinha uma pressão. A pressão era pra eu gostar de futebol, não era nenhuma pressão. A gente vivia futebol, 24 horas aí, meu pai. Mas você chegou a ser palmeirense de fato? Ele falou, você sabe que nós vamos passar a vida inteira um suprindo o outro. Não, na verdade, quando eu era criança, eu gostava de futebol. Eu lembro que eu tinha uma gaveta, eu estava até comentando no vídeo esses dias. Eu tinha uma gaveta que tinha a camisa do Cruzeiro, lembra aquelas camisas de algodão, sabe? Sei. Camisa do Cruzeiro, camisa do Palmeiras, camisa do Flamengo, camisa do Internacional, camisa do Grêmio. Porque o meu pai, eu pedia por gostar de futebol. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu colocava a camisa do Grêmio, o calção do Palmeiras e a meia do Corinthians, sabe assim? Porque eu gostava de futebol. E o meu pai incentivava isso, incentivava o futebol. Por isso que a gente cresceu um enchendo o saco do outro, porque meu pai era muito fanático também. Ele gostava muito do Palmeiras. Só que assim, como ele gostava de futebol, o meu pai assistiu o título de 93 Mundial comigo, do São Paulo e Milan. Porque ele queria ver o futebol bem jogado, ele era fã do Tele Santana. Então a gente encheu o saco a vida inteira um do outro. Só que nunca teve a pressão de eu ser São Paulino. Meu pai tá bravo porque eu virei São Paulino, nada. Graças a Deus, na época que meu pai era vivo, o Palmeiras estava numa draga, Lazareto e o São Paulo ganhando tudo. Porque meu pai era tão foi que chato, ele morreu, Barolo? Eu imagino se fosse hoje, cara. Imagino se fosse hoje. Ele morreu em 2001. Nossa, ele morreu antes do Palmeiras ser rebaixado, então seu pai nunca viu o Palmeiras ser rebaixado, pelo menos isso. Então, pelo menos isso. Mas assim, por exemplo, eu lembro da decisão contra a Inter de Limeira, que na semifinal contra o Corinthians ele ficou tão nervoso que ele não assistiu a prorrogação. Ele não viu o segundo tempo do jogo, ele foi pro quarto e ficou muito nervoso. E aí perdeu para a Inter de Limeira aquela frustração da final. Aí 93, campeão paulista, a alegria dele em cima do Corinthians, que foi aquela final de 94 no Morumbi. Então tem toda uma história, assim, tem toda... A última conversa que eu tive com meu pai, eu morava em São Paulo, meu pai morava em Tatuí, né? Eu ia todo final de semana ver ele e minha mãe. Uhum. E a última conversa que a gente teve, foi numa quarta, porque eu sei, eu saía de Tatuí no domingo, aí na quarta, todos os dias eu ligava pra ele, mas geralmente de quarta-feira eu ligava pra eles, né? Pra saber se estava tudo bem. E no sábado eu ia pra Tatuí.
Na quarta-feira, o São Paulo ia disputar uma final contra o Flamengo, final de Recopa, Supercopa, não lembro. Lá no Zagallo era o técnico, o São Paulo perdeu essa final. E eu liguei pra ele na quarta-feira, pro meu pai, pra minha mãe, e meu pai falou assim, ó, o São Paulo vai perder hoje, você vai ficar todo putinho, no sábado, quando você chegar aqui, você vai ser zoado, eu vou te encher o saco. Pode se preparar que o São Paulo vai perder. A última frase minha pro meu pai foi mandar ele para ele tomar naquele lugar. Eu mandei ele para aquele lugar e falei, você vai ser campeão e tal. Isso foi na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, o meu pai assistiu o programa que eu trabalhava, que eu era editor-chefe da TV Gazeta, Gazeta Esportiva, na hora do almoço. A 1h da tarde, ele teve um infarto fulminante e morreu. Nossa. Então, a última conversa que a gente teve foi um enchendo o saco do outro, um espizinhando o outro. Entendeu? Mas eu guardo isso, porque assim, eu não consigo de verdade, cara, eu acho que eu transmito isso nos vídeos, assim, eu não consigo ter raiva, cara, eu não consigo ter ódio do Palmeiras, ódio do Corinthians, raiva do palmeirense. Cara, eu convivi com o palmeirense a vida toda, cara. O palmeirense legal pra cacete, que era o meu pai, assim. O cara que reconhecia bom futebol, o cara que gostava. A gente assistia Grêmio, Atlético e Flamengo na década de 80, que teve aquela puta rivalidade. E meu pai falava, pô, vai ter Flamengo e Atlético, vamos assistir. A gente se preparava pra assistir jogo. Meu pai me levava nos estádios, meu avô me levava em jogo de várzea. A gente gostava muito de futebol. Então, eu acho que isso ficou guardado, né? Acho que é uma coisa muito de criança que fica guardado. Então, por exemplo, Palmeiras, o São Paulo perde a final do Campeonato Paulista de 4-0 do Palmeiras. Eu vou gravar um vídeo criticando, xingando o Palmeiras? Eu tenho raiva do São Paulo, não tem nada a ver. E eu acho que eu passo muito isso no vídeo, assim, o cara que vê, porque assim, no vídeo eu sou verdadeiro, sou daquele tipo lá. Você vê, eu falo mais que pobre da chuva, já dei 3 cuspidas no celular aqui que eu falo desse jeito com a mão, então eu sou desse jeito. Mas passo uma verdade, então eu não consigo ter raiva. E eu sou muito cobrado pelos torcedores do São Paulo, por alguns, de não ter essa raiva. Então, por exemplo, o Palmeiras perdeu o Mundial do Chelsea, né? Sim. Aí os caras me cadê seu vídeo? Não vai ter vídeo. Eu falei, vídeo, velho? Eu vou gravar vídeo? O Palmeiras perdeu o título mundial no sábado. Naquele mesmo dia, o Água Santa venceu o jogo de não sei quem no Campeonato Paulista, e com a vitória do Água Santa, o São Paulo entrava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Aí o idiota aqui vai gravar um vídeo zoando o Palmeiras, tá disputando o título mundial, enquanto o São Paulo tá na segunda divisão do Paulista? Não, cara, não tem. Não vou falar pra você que eu fiquei triste com o Palmeiras, lógico que não. Tem uma não vou mentir, né? Exatamente. Não vou ser hipócrita e falar, nossa, estava torcendo pro Palmeiras. Mas gravar vídeo tripudiando, eu também não gosto dessa coisa de tripudiar. Quando o São Paulo ganha do Palmeiras, é legal, você brinca com os amigos, eu gosto de tirar sarro, como tiro sarro. Agora, tripudiar, ainda mais num jogo que não tem nada a ver com o São Paulo, eu acho desnecessário, entendeu? Eu não senti vontade de fazer vídeo, não senti. Entrei na live até do Fernando do Estaverde, falei, pô, força aí. Eu acho que a sensação que vocês estão tendo agora é que dava para ganhar, né? O Palmeiras podia ter vencido o Chelsea, né? É que o São Paulino não tem essa dor, né, Barolo, de ter perdido o Mundial de Clubes. Ganhou todos, né? Numa outra época, num outro futebol, principalmente no outro São Paulo, né? Sim. Então eu não guardo, eu não tenho esse rancor. Então, por exemplo, eu vou com o maior prazer no Allianz Parque na segunda-feira. Como eu já fui fazer o tour no Allianz Parque, fui com o meu enteado e com a minha mulher. Ele é palmeirense, eu falei, pô, vamos lá ver, conhecer o campo do Palmeiras. Lindo, bacana, um tour super bacana, super bem organizado. Olha só, você já foi ao tour do Allianz Parque? Já fui no Allianz Parque, já assisti jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Eu queria ver como é que era o estádio, fui lá assistir. O Palmeiras ganhou de 4-0 esse jogo, não lembro contra quem foi. Falei, contra São Paulo, todos os do lado onde eu tava. Todos os lados saíram do lado onde eu tava. Então eu falei, pô, ainda dei sorte de ver um monte de gol. Já fui na Arena do Corinthians e um 7-0 do Corinthians lá. Porque eu não tenho, cara, já vi jogo da Seleção Brasileira na Arena do Corinthians. Eu só não fiz o tour porque é muito longe da minha casa. Senão eu faria também. Porque eu não tenho esse ranço, cara, não tenho essa raiva. E aí eu acho que isso me faz bem, porque eu já posso tanta raiva do São Paulo. Você imagina se eu tivesse raiva dos outros, cara. Eu tinha morrido. Você tá passando raiva faz só 10 anos, né? Mas antes disso, o São Paulo vivia momentos bem mais gloriosos. Você sabe que eu não sei se isso hoje é uma maldição ou uma bênção, ter visto o São Paulo ganhar tudo. Eu vejo essa molecada hoje que não viu o São Paulo ganhar nada, que acha que o Nestor é ídolo. Eu fico pensando se talvez que a ignorância é uma bênção, né? A ignorância é uma bênção. Se eu não tivesse visto tanta coisa, eu não sofresse tanto. Mas eu tenho orgulho de ter visto de perto todas as glórias do meu time. Eu tava no estádio, eu tava vendo pela televisão. Ninguém me contou, em 1900 e bolinha. Não, eu vi, né? E eu acho, sinceramente, que nunca mais volta. Eu acho que quem viu. O São Paulo, quem não viu, não vai ver mais. O máximo que vai ser brigar para ter o seu clube
mediano aí, conquistando um título a cada 3, 4 anos. Aquela soberania do São Paulo, esquece, não vai acontecer nunca mais. Mas futebol é muito ciclo também, né, Barolo? O Palmeiras está há 8 anos empilhando taças, mas também teve um período nefasto da história. Teve 2 rebaixamentos, coisa que o São Paulo ainda não teve. Teve períodos de fila, de seca e tudo mais. E o São Paulo, mesmo na pior crise da história, não foi rebaixado, por exemplo. Você não acha que, de repente, os momentos de glória... Claro que tá cedo para falar isso, mas que, de repente, eventualmente podem voltar? Voltou. Acho que esse é o trecho da estrada que fica ruim, tá? Mas tá. Rapidinho, não é muito tempo não. Deixa eu pegar esse gancho que você falou do futebol cíclico aí. Então. Então, na verdade, o futebol é cíclico, só que eu acompanho muito os bastidores do São Paulo, assim, de longe, mas acompanho. Eu vejo que a dificuldade para mudar alguma coisa lá dentro é muito grande. O São Paulo não tem oposição, o São Paulo tem um grupo político que está no poder há muitos anos, é um grupo político com ideias defasadas e retrógradas, esses caras vão ficar no poder. Então eu acho que mesmo, eu estou falando assim, campeão a cada 3, 4 anos, se mudar o ciclo, né? Se for um outro ciclo de uma outra geração. Mas eu sinceramente não vejo mais o São Paulo como, nos próximos anos, espero estar errado, como protagonista do futebol brasileiro. Mas a gente fala muito aqui, por exemplo, que o rebaixamento às vezes faz bem. Eu sei que você já falou algumas vezes, eu já te vi falar isso, que o rebaixamento é a maior humilhação que um time brasileiro pode sofrer, ou que um time pode sofrer. Eu discordo um pouco que faz bem, tá? Mas de repente... Mas tivemos exemplos que fez bem, né? Alguns exemplos mostram que fez bem. Você acha que no caso do São Paulo, um rebaixamento não causaria uma limpa meio que automática nos bastidores do clube? Então, mas me explica uma coisa. Porque o que foi feito nos clubes que foram rebaixados que transformaram os clubes? Mudou gente, trocou, mudou a filosofia, mudou o presidente, teve mais investimento, teve uma união, Eu acho que tudo isso que aconteceu nesses clubes que voltaram mais fortes da segunda divisão, tudo que foi feito nesses clubes pode ser feito sem o clube cair. Uhum. Não precisa o clube cair para você tomar esse tipo de atitude. Às vezes precisa cair. O clube, eu acho que não precisa, porque assim, se você tem um grupo político lá dentro que está na situação que o São Paulo está há anos, porque no São Paulo só falta cair. Não falta mais nada, só falta cair. Todos as ticagens da cartilha da humilhação, o São Paulo já ficou. Só falta a humilhação suprema do rebaixamento. E no São Paulo, eu acho que tem um problema muito grave, que isso não muda com o rebaixamento. As pessoas que comandam o São Paulo, a grande maioria está lá pela mais pura vaidade. No São Paulo, a briga é para ter carteirinha de conselheiro, para você mostrar no condomínio do seu prédio a carteirinha dizendo que você é conselheiro do São Paulo. A intenção lá não é pelo bem, a grande maioria, não é pelo bem do clube, é pelo bem próprio. Então me dá um cargo que eu sou situação, me dá um cargo que eu sou igual a você, reforma a bote que eu voto em você. Esse é o problema, entendeu? E o rebaixamento não muda isso. Então o problema do São Paulo é estrutural há muitos anos, e eu acho que dentro dessa estrutura o principal problema é a falta de cobrança. Lá é um antro de amigos, um amigo que traz o outro, que traz o Casares que traz o amigo Rogério, que traz o amigo Muricy, que traz o amiguinho Milton Cruz, essa que traz o amiguinho do departamento médico, e fica um falando bem do outro, um protegendo o outro, não tem cobrança, o time toma de 4-0 uma final de campeonato, o presidente fala que os guerreirinhos foram longe demais. Então, eu não vejo, sinceramente, o rebaixamento uma solução para o São Paulo. A gente teve casos de times que voltaram mais fortes, e no caso do Cruzeiro, por exemplo, que ficou 2 anos na segunda divisão e só voltou depois do investimento pesado. No São Paulo é difícil até ter investimento, porque os caras que estão lá não querem dividir o poder. Sabe como é que eles querem que chegue uma SAF no São Paulo? O cara injeta o dinheiro, por exemplo, eu sou dono da Barolo Logística. Eu chego lá no São Paulo, injeto 1 bilhão nas contas do São Paulo, só que eu não posso dar nenhum palpite. Eu tenho que deixar tudo na mão dos conselheiros. Mas quem que vai querer fazer esse tipo de investimento? Eu dou o dinheiro para esse bando de competente que está fundando o clube há 10 anos e não posso nem dar palpite? É isso que o São Paulo, que os caras lá dentro querem. É uma cabeça de 1970. Esses caras do São Paulo hoje, que comandam o São Paulo, sabe qual é a sensação que eu tenho? Eles moram naqueles prédios do centro de São Paulo, só que eles não pagam condomínio. E tem uma Mercedes 2006 na garagem e acho que tem um puta carro. Essa é a mentalidade dos caras que estão lá dentro. Mas tem a carteirinha de conselheiro. Então no churrasco isso aí é ostentação. É isso, exatamente. É a vaidade. É a vaidade, Que cara mais
vaidoso que o blogueirinho, o Júlio Casares. Olha a vaidade dele, velho. O cara que fecha comentário no Instagram pra não ser xingado pela torcida. Agora ele é amiguinho da tia Leila, hein? Amigo dois blogueiros. Dois blogueiros. Vocês querem mais vaidoso do que isso, cara? Ô Barolo, eu já vi alguns vídeos seus, você me corrige se estiver errado, que você considera o Palmeiras o maior rival do São Paulo, ou pra você é o seu maior rival o Palmeiras. Você acha que isso é porque você conviveu muito com teu pai, com o palmeirense, sempre assistiu o jogo do Palmeiras, o palmeirense assistiu o jogo do São Paulo com você? E o que você considera rivalidade, assim? Porque você falou que você respeita muito, você não gosta de zoar, você não gosta de tirar muito sarro. O Palmeiras é o time que você mais seca, é o time que você mais odeia, no bom sentido? Como que você enxerga essa rivalidade com o Palmeiras? Na verdade, quero ver um jogo legal, porque geralmente são jogos legais, né? Aquela final da Supercopa, Recopa, lá que foi 4x3, puta jogo. Então, assim, eu tava em trânsito, assim, também. Aí eu tava assistindo no celular, cara, porque eu quero ver o futebol. O problema do Palmeiras, a rivalidade, é assim, pra mim era assim, joga São Paulo e Palmeiras. Aonde eu tivesse, eu pensava no meu pai. Eu torcia pro São Paulo ganhar pra não aguentar o meu pai. E quando o São Paulo ganhava, era um massacre no velhinho. Então, era essa a rivalidade. Hoje, acho que fica uma coisa guardada no subconsciente da gente, né? Então, assim, eu quero ganhar do Palmeiras. Perdeu do Corinthians, não ganha na Arena, beleza. Mas a minha preocupação era ganhar no Allianz Parque, primeiro. Então, essa é a rivalidade. Eu não consigo secar, assim, eu acho meio... vou torcer contra... Torcer contra. Claro, Palmeiras e Chelsea, não estou torcendo pro Palmeiras. Sim. Eu quero ver o jogo, que vai ser um jogo legal. E se o Chelsea ganhar, beleza. Se o Palmeiras ganhar, vou ter que aguentar os palmeirenses e tal. Mas a rivalidade é essa, é o confronto São Paulo e Palmeiras. Ganhamos do Palmeiras, então beleza. Você imagina o que eu sofri nesses jogos na Arena, velho. São 18 jogos e 11 derrotas, 7 derrotas seguidas. Esse é o sofrimento. Mas não é raiva, vou ter raiva do Palmeiras. Sabe? Aliás, não sei se vocês sabem, o meu canal foi criado por causa do Palmeiras. O meu canal foi criado por causa do Dudu. O Dudu do Palmeiras é o responsável por eu ter criado o canal. Porque vocês lembram o jogo que o Dudu fez um gol de cobertura no Denis, no Allianz Parque? Sim, claro. Vocês lembram desse jogo? Sim. Então, eu estava acompanhando pela internet esse jogo. E eu fiquei tão nervoso, com tanto ódio, espumando baba de ódio, que eu falei, eu comecei a passar mal de raiva. Sabe assim, braço formigar. Eu falei, não é possível que esses bunda mole vão perder de novo. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, porque meu pai morreu de infarto, né? Eu sou louco, não sou um cara normal. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E eu tinha um site, que eu escrevia, jornalista, né? Eu escrevia no site lá, umas groselhas. E eu falei, vou transformar o site no site do São Paulo, vou falar do São Paulo. Liguei para um amigo meu que cuidava do site, falei, põe umas 3 cores aí, vamos falar do São Paulo. E comecei, isso em 2017, comecei a falar do São Paulo no site. E já me dava uma desopilada. Nem eu li o site, eu só escrevia, ninguém via, não tinha, né? Eu nem divulgava, não tinha nada. Só que aí o São Paulo perdeu o Campeonato Paulista, começou o Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo, São Paulo e Avaí, o São Paulo ganhou de 1-0. Um jogo desgraçado de ruim. E aí eu estava no setor de imprensa. E acabou o jogo, eu gravei um vídeo de 20 segundos, 30 segundos. Falou, não, vai sofrer, nós vamos sofrer nesse campeonato. Pelo que eu vi aqui, sofreu, né? Quase caiu. E postei nas minhas redes sociais para 200 amigos. Postei lá por postar. Só que aí começou a repercutir. E eu sem ter ideia, porque era a repercussão do canal, dos meus vídeos. E um dia eu estava trabalhando na Rede TV e um estagiário, que não conhece nada de futebol, mas era meu amigo na rede social, falou assim, Barolo, você viu que tem um vídeo seu aí com, sei lá, 12 mil visualizações, 13 mil, eu nem lembro quanto ele falou. E eu falei, tá bom, e daí? Ele falou, é muita visualização, por que você não tem um canal no YouTube? Você tá me ouvindo? Sim. Por que você não tem um canal no YouTube? Eu falei, coisa de moleque, sabe assim, aquela mentalidade tacanha de velho que não... Falei, coisa de moleque. Ele falou, que coisa de moleque, Barolo? Eu lembro até hoje, ele abriu o notebook, entrou no YouTube, tem uma foto aí? Tem uma foto, vou pegar uma fotinha bonitinha. Tá lá até hoje, velho. Eu mudei uma foto só. Nossa, tá lá, a capa do YouTube tá lá até hoje. Aí ele falou, pronto, você tem um vídeo no YouTube. Agora você posta nas redes sociais, você posta nas redes sociais e posta aqui, tá vendo? Enviar vídeo. Eu falei, assim, né? Beleza. E aí comecei a gravar os vídeos, comecei a postar lá.
Eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei foi uma derrota do São Paulo com 1-0 pro Santos no Morumbi, o Gabigol dançando na bandeirinha de escanteio. Já comecei bem, né? Começou bem, E começou aí bem. foi, cara. E aí foi. E aí virou. Não era a intenção, não era ter escrito, não era crescer, não era Era desabafar viver, mesmo. trabalhar com isso, era desabafar. E aí eu lembro que no começo, eu não esqueço de pedir inscrito até hoje, velho. Ah, se inscreva no canal. Imagina, o São Paulo perde de 4-0 do Flamengo, eu vou abrir o vídeo falando, se inscreva no canal, ative as notificações. Mano, tá, cara, eu tô com ódio, eu quero matar os caras eu tô com ódio do jogo. Ou eu tô feliz quando ganhou. Então, só que aí o que acontece? Eu acho que qual é o segredo do relativo sucesso do canal? Primeiro, que eu sou verdadeiro, então não é um personagem. Então, hoje eu vou gravar um vídeo um pouco mais contido e vou dar só 2 cuspidas na câmera. Hoje eu vou ficar mais bravo, porque aí eu vou agradar o cara mais velho. Hoje eu vou elogiar a base, porque eu vou agradar o cara mais novo e trago mais jeito. Não, cara, eu vou do meu jeito, falo do meu jeito. E aí eu acho que as pessoas se identificaram também, porque na mídia tradicional não tem ninguém que fale do São Paulo desse jeito. Não tem. Não. Tem do Sim. Palmeiras, tem do Corinthians, até do Santos. Mas do São Paulo não tem. E aí eu acho que eu fui meio que... Não existia no YouTube canais assim, né? Eu não tinha um... Meu amigo. E aí as pessoas começaram a identificar e depois começou a proliferar esse tipo de canal, né? Esse tipo de desabafo, esse tipo de análise do jogo e tal. E foi ganhando corpo, e até o momento que eu decidi viver as coisas que eu faço com o canal. Dos outros trabalhos que eu faço. Eu tinha uma vida muito ruim, trabalhando de madrugada no SBT, nada a ver com o SBT, a vida da madrugada, cara, foram muitos anos de madrugada. E no momento eu resolvi, na pandemia eu resolvi pedir demissão. A minha esposa hoje, a gente namorava já há 9 ou 8 anos, e ela mora em Jundiaí, ela falou, pô, vem morar em Jundiaí, você vai cuidar dos canais só. Eu vendi meu apartamento em São Paulo, comprei um em Jundiaí, a gente casou, e eu tô cuidando só dos canais hoje. Então, assim, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque eu devia ter feito isso antes. Porque a minha qualidade de vida mudou incrivelmente. Claro que você perde alguns, né, benefícios que você tem tratado com uma empresa como a SBT, os benefícios que tem e tudo, mas a qualidade de vida que eu tenho hoje é absurda. Então, e fora que eu trabalho com o que eu amo, né? Sim. Amo São Paulo e amo futebol. Passa alguns nervosos, então, mas isso a gente esquece, né? Cara, mas olha só, eu falo o seguinte, assim, eu me divirto muito com o São Paulo, sempre falei isso. Os caras, como se diverte? O time lazarento só dá tristeza. Eu falei, vou dar 2 exemplos, pra você entender. Hoje lançou a camisa do São Paulo nova, o uniforme número 1. Aí, eu tenho uma parceria na São Paulo Mania ali do Alpha Shop, do Alpha Fit, que eu pego material ali, faço propaganda para eles e tal. A menina da loja já me ligou ontem e falou assim, porque veio o kit de treino, né? São 2 camisas de treino, uma calça, uma jaqueta, uma camisa. Ela falou assim, já tá tudo na sacola, tudo, seu. Eu separei uma peça de cada, G ou GG. Você falou que tá barrigudo, tá tudo aqui separado. Amanhã eu vou lá no sábado, vou ter um encontro lá com o pessoal, a gente vai fazer um evento lá para eu pegar a camisa. E eu já tô mega empolgado. Hoje eu vi a foto da camisa, já quero ter a minha, já pedi para colocar meu nome atrás, igual criança, cara, igual criança. E eu sou tão criança que eu faço o seguinte, eu pego a camisa amanhã. No primeiro dia eu deixo ela pendurada no escritório, de frente para mim. Fico lá trabalhando e olhando a camisa. No segundo dia eu viro a camisa de costa e fico vendo, admirando a camisa. No terceiro eu uso. Isso é um exemplo. O outro exemplo, segunda-feira, sabe onde eu vou estar? Segunda-feira? Dentro do Allianz Parque, dentro do campo. Agora, já tá chegando no Allianz Parque, inclusive. Exatamente, tá chegando no Allianz Parque. Eu vou estar dentro do campo do Allianz Parque. Então, independente do resultado do jogo contra o Água Santa, olha isso pro torcedor que é uma criança igual eu sou. Isso porque as camisas do São Paulo não mudam tanto quanto as do Palmeiras, exato, né? Puta, mas pra mim é tudo lindo e muda e fica maravilhoso. Aí a menina já falou, essa camisa não é boa pra barrigudo, pro caimento. Eu falei, puta, já acertou então. Me dá uma GG. Ô, Barolo. É esse tipo de alegria que eu tenho como torcedor. Sim. Claro, se tem o resultado também, mas, imagina como eu tô ansioso pra estar dentro do Allianz Parque, dentro do campo, velho. Eu vou estar dentro do campo assistindo o jogo do meu time lá, cara. Isso não tem preço. Pra mim, isso é independente do resultado. Mas em questão de rivalidade que o Sorin tava falando, pra você é o Palmeiras, mas você sente que pro geral, pro torcedor São Paulino, o maior rival é mesmo o Corinthians? E eu queria perguntar a sua opinião de qual que é o maior clássico aqui no estado de São Paulo. Se é mesmo Palmeiras e Corinthians, ou se para um contexto geral, na opinião geral, é mesmo Palmeiras e Corinthians? Você sabe que eu acho que pro São Paulino, a rivalidade é com o Corinthians maior,
Porque o Corinthians tem maior torcida. Então acaba, É o que eu você sabe, falei. né? A torcida do Corinthians é grande em São Paulo, é a maior torcida que tem em São Paulo. A torcida anti-Corinthians é 3 vezes maior. Então quem torce contra o Corinthians é 3 vezes maior o número de gente que torce pro Corinthians. Então é natural que seja o Corinthians. O Corinthians tem uma rivalidade também. Eu tenho rivalidade, quero ganhar do Santos, da Portuguesa, todo mundo. Mas para mim é o Palmeiras. Eu acho que o maior clássico paulista, para mim, vai sempre envolver o São Paulo. Então, São Paulo e Palmeiras, para mim, é insuável. Mas é uma questão pessoal minha, né? Não é... Muitos vão falar que é Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras e Corinthians tem uma outra característica, né? Para mim, que vejo de fora, é uma outra característica. Então, assim, para mim, era muito engraçado ver Palmeiras e Corinthians, o desespero do meu pai. A torcida desesperada do meu pai para o Palmeiras ganhar. Porque, para ele, o maior rival era o Corinthians, entendeu? Sim. Então eu acho que a graça toda do futebol é isso aí. Mas eu acho que pra mim, na minha idade, né, pra falar sinceramente, com 53 anos, eu acho que eu guardo muito as memórias afetivas que eu tenho do futebol, entendeu? Isso acho que eu coloco muito pra fora do trabalho que eu faço. Então, assim, pô, vai ter... Assistir Palmeiras e Corinthians na Arena agora, 2x2, no Química Arena. Então, jogo bacana, pô, legal pra caramba você ver. Eu tava lá assistindo. Não é assim, não vou assistir esses times aí, não quero nem saber, não, eu quero ver, quero saber. Legal pra caramba você acompanhar, como eu assisti Vasco e Flamengo ontem, na quarta-feira, né, que eles jogaram. Legal pra caramba. Então, pra mim, é o futebol. O que vale é o futebol. Você... Pode falar. Ô Barolo, no teu canal você descreve como futebol raiz, futebol sem frescura e tudo mais. Eu queria saber, o que você acha do apelido Bambi, que o São Paulino sempre teve, e agora recentemente é o Tricas, né? Mudou de Bambi pra Tricas, que até partiu de São Paulo isso, e no fim se voltou contra o São Paulo, os rivais usam pra zoar. Isso é falta de respeito? Isso é futebol raiz? É zoeira do futebol? O que você acha do Bambi, do Tricas, desse tipo de zoeira? O Tricas, muito São Paulino, se auto-intitula Tricas mesmo e assume o apelido. Outros ficam ofendidos, né? Eu falo assim, isso é bem sincero, né? Eu não falo que meu canal é raiz, as pessoas que falam que é raiz. Eu nem sei o que seria raiz. Eu acho que esse termo é muito abrangente, assim. O que é Nutella, o que é raiz. Eu tenho algumas coisas de Nutella também. Mas eu preservo o que eu faço no canal. Assim, eu sou jornalista há 30 anos, trabalhei em televisão há 30 anos. Com esporte, com jornalismo. Só que o meu canal é do torcedor, não é do jornalista, porque eu sou jornalista 24 horas por dia. Não dá para você ser jornalista só de manhã. Tá? Você tem que ver, de manhã, de tarde e de noite. Então eu tenho a informação, o compromisso com a credibilidade, não vou ficar inventando notícia, não vou ficar difamando pessoas, caluniando pessoas, mesmo com as críticas que eu faço. Tem uma ética que eu aprendi dentro do jornalismo. Só que é o canal de torcedor. Então no meu canal, você não vai ver comentário que o jogador é box to box, o jogador tem mapa de calor, a temporização, que outro dia eu vi um comentarista falar que o que mais encantava nele no jogador era a temporização, não vai ter ataque ao portador, essas coisas não vai ter no meu canal. Eu não sou contra, eu só acho que quem fala isso, quem trabalha dessa forma, se distancia um pouco do torcedor. Porque o torcedor é o papo que a gente está tendo aqui. É o papo do bar, é a raiva do jogador, a alegria porque ganhou. O box to box é uma análise muito lá na frente pro torcedor, eu acho. Mas acho que tem que ter também, porque é importante você ter um cara que manja de tática. Eu não manjo porra nenhuma. Eu sei que é 11 contra 11 e acabou. Mas, claro que você vê, linha baixa, linha alta, você vê. Mas, porque a gente acompanha o futebol todo. Então, o meu canal é assim, eu tenho essa característica. Em relação ao Bambi, é assim, cara, é um apelido, velho. É um apelido que o Vampeta parece que criou. Foi Vampeta. E o Vampeta, eu conheço o Vampeta, conheci o Vampeta, um puta cara legal pra caramba. Enche o saco de todo mundo, brinca com todo mundo. Eu encontrei com ele uma vez numa emissora de TV, a gente chegou no estacionamento, juntos, assim. Ele chega zoando os manobristas. Porque o Palmeiras, o Bambi, o porco, o não sei o quê. Ele é assim. Eu absolutamente não me incomodo, porque eu tenho 50 anos, eu vou me incomodar com o apelido. Em relação ao Bambi. Em relação ao Tricas, o que aconteceu é o seguinte: quando surgiu isso aí, as pessoas começam a me mandar, né? Falou, Tricas, que porra é essa de Tricas? Aí eu fui ver o que era. Eu lembro que era um dia tarde e eu ia gravar um vídeo da noite. Eu comecei a ver o negócio do Tricas e o que foi o Tricas? Foi a molecada da internet, né? Que criou esse termo, que é o diminutivo de tricolor. E aí o São Paulo aderiu, porque o São Paulo também quer fazer uma média com esse pessoal da internet, não sei o que e tal. E eu vi a repercussão, a molecada tratando como o que é uma brincadeira de internet. Só que isso, velho, tomou uma proporção para algumas pessoas, Sim. virou um negócio para algumas pessoas,
E eu falei o seguinte, gente, eu gravei um vídeo falando, gente, o São Paulo tem tanto problema, mas tanto problema, e comecei a enumerar os problemas. Falta de cobrança, contratações O inexplicáveis. apelido é a última coisa. Falei, e vocês estão preocupados com tricas? Vocês vão brigar, vocês vão gastar a energia de vocês como torcedor por causa do tricas. Falei, e também vocês não entenderam que o apelido que você menos gosta é o que mais pega. E aí, tem um fato curioso de sair. Eu participava de um grupo que eu saí, de jornalistas, era chato demais. Mas assim, não, tolerância, vamos praticar a tolerância. Olha, violência, isso é absurdo, olha, tem que ter respeito com o adversário. Sabe, esse papo de o politicamente correto, beleza. Nesse grupo, velho, de jornalista fodão, famoso. Cara, tem que mandar matar esses moleques, tricas é o cacete. Aí eu falei assim, gente, e a tolerância? Cadê a tolerância? Tolerância é o cacete. Eu falei, cara, isso é um absurdo, velho. Então, assim, o que eu falei no vídeo? Falei, eu não vou chamar, porque assim, você imagina que ridículo, um velho de 53 anos abrindo um vídeo falando, e aí, tricas, o tricas, não tem jeito. E é o mesmo ridículo que eu falo assim, alô, amigo tricolor, alô, amiga tricolinda. Não é ridículo fazer isso, cara? O cara de 53 anos fazer isso? Mas eu falei o seguinte, se você não gostou do apelido Trica, se você não gostou, não fale. Se você gostou, não use. Se você não gostou, não coloque nas redes sociais. Ah, mas eu vou ser zoado pelos rivais. Meu amigo, se você se incomoda com zoeira de rival, sendo São Paulino nos últimos 10 anos, você tem algum probleminha sério. Não então, é pra se incomodar com zoeira do rival, porque o futebol é isso. Pra você é indiferente, então. O apelido tanto faz como tanto fez, velho, irrelevante. Eu tô preocupado com a reeleição do Casares para presidente. Eu tô preocupado com a falta de cobrança. Eu tô preocupado com o departamento médico podre do São Paulo, do Dr. Geló, que trata jogador com arnica e cataflã. Com isso que eu tô preocupado. Eu não vou focar a minha energia e ficar combatendo uma molecada de internet que fala tricas, velho. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, eu tenho uma coisa também assim. Eu não gosto de falar o que a torcida do São Paulo tem que fazer. Ah, porque a torcida do São Paulo tem que, não sei o quê. A torcida do São Paulo tem que... Não, cada um tem que fazer o que quiser. Se você quiser abandonar o time e não ver nunca mais, você tem todo o direito. Você quer ir no estádio, você tem direito. Você quer babar ovo de jogador, lustrar bola de jogador, você tem todo o direito. O que me incomoda é que quando o cara vem encher o meu saco, que eu não posso criticar o jogador porque ele tem mãe, eu não posso criticar o fulano porque ele é humilde, eu não posso criticar o jogador porque ele tem, porque ele é resenha. Quando o cara vem encher o meu saco, eu combato. Mas se você quiser achar que o Nestor é um craque, e lá na rede social fala, Nestor, brabo, pode ir, você também tem seu espaço. Só não vem encher o saco de quem critica, entendeu? E eu tenho essa postura crítica. A minha preocupação é o São Paulo. E o Trica, sinceramente, não é uma preocupação, tá? Definitivamente tem coisas muito mais importantes acontecendo que me deixam muito mais preocupado. Ô Barolo, você tá chegando aí no Allianz Parque agora. Mas você não tá indo como torcedor do São Paulo. Porque é torcida única, né? Ou seja, você não vai encontrar outros São Paulinos aí. Então a gente tava até falando isso antes da gravação. O que você acha? Mas é jogo de São Paulo. Não, então. Só tem torcida do São Paulo. Não, é verdade. Mas, por exemplo, se fosse Palmeiras e São Paulo, você não poderia ir como São Paulino. Porque é torcida única em São Paulo. Sim. Então, a gente queria te perguntar como é que você vê essa proibição ainda aqui no estado de São Paulo, e se você vê se um dia isso poderá cair eventualmente. O que você acha que pode acontecer e até quando a gente vai se ver livre dessas amarras? Mano, se é que um dia isso vai acontecer. Para mim, isso tem um único problema, uma única situação, uma única solução que é muito difícil de acontecer no nosso país. Sabe como você resolve todo esse tipo de problema? Sabe como você faz voltar a torcida organizada, a torcida única, a torcida mista, sabe como você faz? Punindo os vagabundos que cometeram crimes. É isso, cara. Você tem que punir os caras que cometeram crimes. Teve uma briga entre duas torcidas, torcidas do Palmeiras e do Corinthians na semana passada, retrasada. Quantos estão presos? Ninguém. Nenhum. Ninguém preso. Sim. Então, o que impede que daqui uma semana tenha outro caso como esse? Sim. Porque não adianta, velho. Se não tiver punição, não vai acontecer nada. E para mim, o fato de uma cidade como São Paulo, a maior cidade da América Latina,
ter jogo com torcida única, porque a polícia, as autoridades não conseguem conter a violência, é a falência do Estado, para mim, cara. É, o que Qual aconteceu lugar foi isso. você não consegue controlar duas torcidas que vão assistir um jogo de futebol? Por que não controla? Porque todo mundo vai fazer arruaça sabendo que ninguém vai ser punido. Não vai acontecer nada. Então a chance de acontecer uma tragédia, se tiver jogo... Eu assisti jogo clássico no Morumbi com torcida dividida, velho. Na numerada ficava, a gente assistia com os rivais ali. Saía briga, porque um dá o jogo copo na cabeça do outro, fica com mais raiva e tal. Mas, cara, era torcida dividida. Acabava o jogo, uma torcida saía do lado, outra torcida saía do outro. O mandante ficava de um lado na arquibancada, o outro ficava... Cara, é uma coisa... civilidade, velho. Isso é coisa de civilidade. Muito Então, se teme até de São Paulo Água Santa agora no Allianz Parque, os próprios torcedores do São Paulo não agirem com reciprocidade e quebrarem tudo. Tem gente que tá com medo, tem gente que não tá. Você acha que pode acontecer alguma coisa que esse acordo entre São Paulo e Palmeiras acabe hoje? Você sabe que eu fiquei muito triste com essa história toda. Assim, eu tô muito triste, porque você cogitar isso, né? Porque eu tô com medo. Que aconteça alguma coisa. Eu acho que não vai acontecer. Eu também acho que não. Eu acho que não também. Mas a minha tristeza é por eu estar preocupado que possa acontecer. Então, gente, isso. É civilidade. É civilidade. É a mesma coisa que eu assisti o filme no cinema do meu bairro e assisti o mesmo filme no cinema do outro bairro. O campo de futebol é uma casa de espetáculo, velho. É a casa do seu rival, é a casa do seu adversário. Não é a casa do seu inimigo, velho. Não é a casa do seu inimigo. Olha a oportunidade que muitos torcedores do Palmeiras, que falaram comigo no Instagram, tiveram, que nunca conheceram o Morumbi, Sim, cara. Verdade. Nunca conheceram o Morumbi e foram conhecer o Morumbi lá. Falou, pô, que legal, a gente tá na arquibancada no Morumbi com quase 50 mil palmeirenses, cara. Olha que... Imagina um pai que levou um filho no Morumbi, olha aqui que aconteceu tantos jogos, aqui que o Palmeiras foi campeão em 94, aqui que o Palmeiras com a Ademir da Guia jogou aqui. Olha, você tá nesse campo aqui. Ah, não, vamos quebrar a cadeira, porque é campo do São Paulo. Cara, sabe, não entra na minha cabeça isso. Quantos torcedores do São Paulo jamais vão ter condições, até por causa do jogo, de ir no Allianz Parque, conhecer um estádio bacana, bonito, moderno. Imagina a oportunidade para quantos torcedores do São Paulo que não vão ter, cara. Sabe, eu encaro isso como um privilégio, velho. Eu vou estar dentro do Allianz Parque, mas você quer mais privilégio que isso? Ah, mas é a casa do seu maior rival. Principalmente por isso, por ser a casa do meu maior rival, cara. E eu vou estar lá dentro. E eu falei num vídeo, se eu tivesse uma torcida organizada, os barolocos, tricolores, sabe o que eu faria? Barolocos. Eu levaria saco de lixo. Acabou o jogo, eu ia limpar todo lugar onde a minha torcida ficou, cara. Porque assim, isso é básico, velho. É o básico do ser humano. Você respeitar a casa de uma pessoa que você vai visitar, cara. Sim. Isso é o básico. E a gente tem que falar isso, falar o óbvio, isso que me deixa mais chateado. Você acha que demorou para esse acordo acontecer, então, Barolo? Cara, eu acho ótimo que aconteça, porque esse acordo é uma bola de neve. Geralmente a gente fala bola de neve com uma coisa ruim, né? Essa bola de neve, esse tipo de acordo, pode facilitar muito a vida da gente. Para ter mais jogos desse tipo, para você voltar com mais além não só das bandeiras, mais artefatos no estádio, adereços no estádio. Vale para você criar um clima de paz entre as torcidas, para você poder levar seu filho no clássico, para você levar seu filho numa final de campeonato. Porque tem pai que leva o jogo do São Paulo quando é contra time pequeno, porque tem medo de violência. Imagina que legal o pai poder levar o filho num clássico, cara. O meu pai me levava para assistir Palmeiras em São Paulo. Você imagina se tem hoje um caso como eu, um pai palmeirense e um filho de São Paulino, o pai não ter o privilégio de poder levar o filho no estádio, cara, para assistir o Palmeiras em São Paulo, entendeu? Eu acho ótimo esse acordo. Deveria ter um setor misto, né, para a família que quer. Exato. Por isso que eu tinha te perguntado se esse acordo demorou muito para acontecer, porque o Allianz Parque no ano que vem completa 10 anos da sua inauguração, da sua reinauguração no estádio do Palmeiras, no caso, né?
Mas até pouco tempo atrás, as diretorias de São Paulo e Palmeiras, elas não eram tão amiguinhas assim, não havia acordo, né? Na época, principalmente do Paulo Nobre e daquele O Aidar. rapaz que serviu bananas na mesa e dizendo que o começou Palmeiras ali, estava né? se apequenando. Aquele idiota. Naquela época, as diretorias eu acho que nem se fala. O Paulo Nobre nem falava ele com o cara, com o Aidar, cortou né? relação. Cortou relação, igual ele cortou com a organizada, por exemplo. Então, pelo menos nisso, você acha que evoluímos? Então, mas sabe o que acontece? É só pegar a história. Os clubes brasileiros são pessimamente administrados há anos. Sim, sim. O futebol brasileiro está no buraco onde está na quinta prateleira, para mim, terceira prateleira, quarta no futebol mundial, por culpa de dirigentes assim, como esse Aidar aí. Eu falo do São Paulo, né, que eu conheço mais. Sim. O cara que teve denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro. Sim. Em várias frentes diferentes, no caso dele, né? Então, assim, esse tipo de dirigente, com essa mentalidade, é um mal pro futebol, é um mal pro esporte, é um mal pro futebol. Sim. Aí você pega no Palmeiras, tem exemplo, no Corinthians tem exemplo, no Flamengo tem exemplo, no Grêmio, no Remo, tem exemplo. São apaixonados incompetentes. Isso está mudando porque o futebol está virando cada vez mais um negócio e um cara minimamente inteligente, que tenha 2 neurônios conectados, percebe que se você não fizer acordos, se você não trabalhar junto com outras agremiações, o futebol brasileiro é que perde. Não é o seu clube só, o seu clube também perde, mas o futebol brasileiro também perde. Os caras estão começando a entender que clubes fortes, unidos, buscando um ideal em comum, é bom pro futebol e bom para os clubes, entendeu? Essa necessidade de criação de liga, de você sair da mão da CBF, os caras estão começando a cair na consciência. Vendo que agora, por exemplo, se você tem uma gestão irresponsável, você é punido pela FIFA, você não pode contratar. Então agora, por exemplo, dirigentes como Vicente Mateus, por exemplo, como Mustafa Contursi, como Roque Cittadini, como Juvenal Juvencio, esse tipo de gente não cabe mais no futebol. É só personagem, né? Hoje em dia o futebol tá Exato. profissional. Ainda tem alguns, mas eles estão perdendo espaço, graças a Deus, né, cara? Graças a Deus, esses caras estão perdendo espaço. Né? Ô, Barolo, a gente falou aqui, né, e é óbvio que o Palmeiras é protagonista no futebol nos últimos anos e o São Paulo tá numa fila aí nesses últimos anos. O que você acha que o São Paulo precisa se espelhar mais no Palmeiras? Você acha que é essa administração mesmo que o Palmeiras talvez está à frente? Você acha que é contratações mais assertivas que o Palmeiras fez? É categoria de base? É ter um bom técnico, que o Abel Ferreira é um grande técnico? Ou você é daqueles que acha que o Palmeiras está assim por causa da Crefisa, então o São Paulo precisaria de uma grande patrocinadora? O que você acha que dá para o São Paulo pescar do Palmeiras e voltar a ser protagonista? Eu acho que o São Paulo é o seguinte, cara, a Crefisa não é sinônimo de sucesso. Porque se você, o dinheiro, que eu quero dizer, né, não é sinônimo de sucesso. Se você jogar dinheiro na mão de incompetente, eles vão contratar 5, 6 Neilton, Michael Soel, Birubiru, tô falando de jogadores do São Paulo que foram contratados. O Palmeiras soube contratar bem, né? Calazans. Então não adianta você ter dinheiro, você tem que ter gente competente para administrar esse dinheiro, isso é um ponto. No São Paulo, o problema é estrutural. O grande problema que eu acho que falta no São Paulo é cobrança. No São Paulo não existe cobrança. No São Paulo não existe oposição. Então já começa dentro do próprio clube. A oposição muda para a situação de segunda para terça. Na quarta-feira, se acordar de mau humor, volta para ser oposição. Na quinta está a situação de novo, na sexta também. No sábado, se tomar uma cerveja no bar do clube, vira oposição de novo. É assim que funciona. Então não tem oposição dentro do clube. Quando não tem oposição dentro do clube, não tem cobrança. Porque aí é um grupo de amigos que cada um faz o que quer, um elogiando o outro. Isso respinga no departamento de futebol, que também o treinador é amigo do fulano, amigo do ciclano, amigo do Butrano. Na categoria de base, o diretor que é amigo de não sei quem, do conselheiro, vai levar um jogador da base que joga no condomínio dele, porque ele tem um interesse ali. Você percebe como é o mal que vai de baixo para cima ou de cima para baixo, atingindo tudo no clube, tudo. Então, assim, o São Paulo perde jogo, o presidente Bogueirinho vai fazer high five na mão dos jogadores que perderam o jogo e fala que os guerreirinhos são heróis, porque correram, porque... O jogador é vaiado, o treinador dá uma entrevista coletiva e fala que não pode vaiar o Guerreirinho, porque o Guerreirinho vai tirar o time do buraco. O Guerreirinho foi embora, não rendeu um tostão para o São Paulo, porque a gestão é tão ruim que não amarrou bem o contrato do Igor Gomes, estou falando especificamente dele. Então é uma série de problemas que vão respingando. Por exemplo, hoje saiu uma matéria no Globo, na sexta-feira, saiu uma matéria no Globoesporte.com que a Crefisa estava negociando com o Aidar também em 2015, com o Palmeiras. Sim, sabe por que não fechou com o São Paulo? Por causa do Aidar, que tinha denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro.
Então, assim, não é sapo enterrado, não é azar, é incompetência. Aham. E o São Paulo simplesmente está pagando o preço. Porque uma hora a comanda chega, uma hora a conta chega. Mas quando você É fala em claro que o cobrança, Barolo, você fala em cobrança que os caras têm que ser cobrados. Isso você se refere mais especificamente a que tipo de cobrança e quem tem que cobrar quem? É o torcedor? É a imprensa? Dentro você falou que não há cobrança, internamente. Mas e fora? Fazendo uma cobrança de fora pra dentro, quem tem que cobrar o quê? Por exemplo, olha só, os conselheiros precisam cobrar o presidente. Os sócios precisam cobrar o presidente. Os próprios conselheiros precisam cobrar o presidente. Trabalhar com cobrança, tá? Porque com cobrança que você cresce, não é com puxa-saco, é com Sim. cobrança. A direção precisa cobrar a comissão técnica. A comissão técnica precisa cobrar os jogadores. A comissão técnica precisa cobrar os funcionários que estão ali para cuidar dos jogadores. Eles precisam ser cobrados. Os jogadores precisam cobrar uns aos outros para conquistar título que eles estão jogando no São Paulo. Aí vem a questão da torcida, é aquela questão que eu não gosto de falar o que a torcida tem que fazer. Eu cobro, cara. Se você quiser babar ovo, passar pano, achar tudo lindo, beleza. Ficar com a bochecha desse tamanho rosada, de tanto tomar tapa na cara e tá achando tudo lindo, beleza, é um problema seu. Só não vem encher o meu saco. Eu cobro, eu tenho essa postura de cobrança. E aponto, quando a gente cobra, você aponta a solução. Se você tá falando que não tem cobrança, automaticamente você tá dizendo que a solução é ter cobrança. Quando você está dizendo que o problema do São Paulo é estrutural e a permanência de muita gente no poder há muitos anos, é só você mudar o estatuto do clube, que não permita mais, que passe a permitir que o sócio torcedor, por exemplo, vote para presidente. Você está dando soluções, porque não adianta só você ficar criticando, você tem que dar soluções também. O caso do sócio torcedor, o São Paulo me procurou para falar sobre sócio torcedor e dar ideias. Eu falei, eu não tenho ideias, mas tem um canal que a gente assiste que tem. Chegaram 2.000 ideias de torcedores do São Paulo através do meu canal, que foram catalogadas pelo departamento de marketing, e muitas delas foram usadas nos planos de sócio torcedor do São Paulo. Legal. Então, é isso que eu acho que é importante, entendeu? Se aponta a solução, porque, na verdade, qual é a intenção, cara? A intenção é a mais simples possível, é a mais simplória possível. É ver o São Paulo grande, cara. Eu, como torcedor, tá feliz, entendeu? Então a cobrança é essa. Aí tem muito imbecil que fala assim, mas você lucra com o São Paulo, né? Porque quando o São Paulo perde, tem mais visualização. Se algum idiota acha que vai jogar São Paulo e Água Santa, se eu vou torcer dentro de campo pro Água Santa ganhar, só para ter 10 mil visualizações a mais do meu vídeo, o cara tem problema mental. Não dá. E sobre ganhar dinheiro na crise, que eu já ouvi até diretor do São Paulo falar sobre isso, eu só vou falar uma coisa. Eu nem falei desse diretor porque não vale a pena. Mas eu só vou falar uma coisa. Vários empresários chegaram para mim, alguns, não vários, alguns empresários falaram para mim o seguinte: a gente queria muito anunciar no seu canal, só que a gente não vai associar a nossa marca ao clube perdedor, falido e pessimamente administrado. Nossa, os caras falaram com essas palavras? Exatamente. Se você fala, eu não vou associar minha marca a isso aí. Se você falasse do Flamengo, se você falasse do Palmeiras, se você falasse do Bahia, eu patrocinaria seu canal. Mas infelizmente do São Paulo eu não vou patrocinar. Então, e tem idiota lá dentro do São Paulo que acha que eu torço pela desgraça para poder para ter 10 mil visualizações a mais no canal. Não, isso não existe. Ô Barolo, eu vejo que você critica muito o Rogério Ceni, você criticava muito o Raí. Talvez sejam os dois maiores ídolos da história de São Paulo. O que você acha de ídolo que vai trabalhar no clube depois que aposenta? E você acha que isso atrapalha a cobrança? O pessoal fica, não vou cobrar porque é o Raí, porque é o Rogério Ceni. Eu sei que não é só os dois que deixaram o São Paulo nessa situação, mas você acha que isso atrapalha a cobrança? O que você acha dessa questão? Perde a idolatria? Você perdeu a idolatria pelo Raí, pelo Rogério? Imagina. Eu sei separar muito bem. Eu tenho 3 ídolos do São Paulo, nessa ordem. Rogério Ceni, Tele Santana e Raí. Esses 3 caras que eu tenho como ídolos. Ninguém tira isso. Ninguém vai tirar isso de mim pelo que eles fizeram pelo São Paulo. O Raí jogador é uma coisa. O Raí dirigente foi um dos maiores males da história do São Paulo. Foi um dos piores dirigentes da história do São Paulo. É outra coisa. O Rogério Ceni é o maior ídolo que eu tenho no esporte, não é no São Paulo, é no esporte. Como treinador, ele é no 6. O São Paulo tem 101, vai fazer hoje contra o Água Santa 102 jogos no comando do Rogério Ceni na segunda passagem dele. Nossa, nota 6 eu acho muito, hein? Sinceramente. Não tem 10 jogos bons do Rogério Ceni. 10. Dos 102, não tem 10 que você fale, porra, esse é o São Paulo. Eu sempre achei o Rogério bem limitado também. Eu separo muito bem o ídolo Rogério Ceni e o treinador limitadíssimo que é o Rogério Ceni. A gente precisa saber separar, porque senão você confunde tudo, né? Não pode criticar o ídolo, mas ele tá jogando? Não, ele é treinador. O Rogério Ceni, como qualquer outro jogador, eu tenho uma posição que é assim.
ele é o maior ídolo que eu tenho no esporte, o Tele Santana e o Raí. Só que o meu maior ídolo é o São Paulo, cara. Sim, claro. Esses caras, todos eles vão embora. Todos eles. O Rogério Ceni, que é o maior ídolo que eu tenho, foi campeão com o Flamengo dentro do Morumbi. Sim. Ele levantou uma taça de campeão brasileiro como treinador. E eu tava lá sofrendo com o São Paulo. Então esses caras todos vão embora. Eu fico. Por isso que eu não lustro bola de jogador, por isso que eu não babo o ovo de dirigente, por isso que eu não fico iludido com esse tipo de profissional. Porque esses caras todos vão embora. Se eles fizerem um trabalho digno e me alegrarem como torcedor, serão parabenizados e elogiados. Se fizerem um trabalho ruim e me deixarem emputecido como torcedor, vão ser criticados, cara. É básico, isso é do torcedor. Para mim, o São Paulo tá acima de todos esses caras e acabou, eu não tenho o que falar. Uhum. Você frequenta o Morumbi mesmo nessa fase um pouco difícil do São Paulo, vamos classificar assim. Você sente alguma hostilidade dentro do clube, das pessoas do clube para com você e os torcedores, no caso? Não, acredito eu que não há hostilidade com você, só por parte do pessoal que trabalha no São Paulo mesmo, né? Eu tô errado. Ou tem muito torcedor que hostiliza você também no Morumbi, por exemplo? Você sabe que eu nunca, em todo esse tempo de canal, nunca fui hostilizado por nenhum torcedor. Nem do São Paulo e nem de qualquer outro clube. Nunca. As pessoas me pararem na rua, isso aqui, eu tenho que me dispor. Nunca aconteceu. No São Paulo, as pessoas me olham com ódio. Eu sei, de formação de gente lá de dentro, que todos os jogadores do São Paulo, sem exceção, me odeiam. Todos? Profundamente. Todos. Mas você não fala mal de todos. Até o Caleri te odeia? Eu quero que todos eles se danem. Eu não estou preocupado com eles. Eles vão embora. O Caleri também vai. Embora. Se eles jogarem bem, eles vão ser elogiados. A coisa que eu mais quero na vida é que todos eles calem a minha boca. Só isso. Eles calem a minha boca. Por enquanto, eles não estão calando. Nos últimos 10 anos, ninguém calou. Eu quero que eles calem a minha boca. Mas tem muita hostilidade. Olhar feio. Ninguém fala comigo, mas olhar feio. Você vê que está com o uniforme do clube, eles estão me olhando feio. Uma vez eu estava com um amigo meu, que tem um canal também do São Paulo, eu falei, presta atenção. Eu estava no Morumbi, estava dando um rolê ali, eu falei, presta atenção. Ele falou, Paulo, todo cara de uniforminho do São Paulo, sabe? Uniforme de comissão técnica? Sim. Todos eles me olham feio, todos. Mas aí o segurança me puxa de canto e fala assim, você tá certo. O porteiro me chama de canto e fala, você tá certo, você tem que criticar mesmo. Aqui é uma bagunça. Enquanto esses caras não estiverem gostando de mim, e os resultados que o São Paulo estiverem tendo são esses que a gente está vendo, tá ótimo. É sinal que eu estou no caminho certo. Se esses caras gostassem de mim na atual fase do São Paulo, na fase do São Paulo nos últimos anos, se esses caras gostassem de mim, eu estaria muito preocupado. Porque aí eu estaria fazendo alguma coisa muito errada. Entendeu? Isso não deveria servir não deveria servir de estímulo para os caras, ao invés de te odiarem, pegar essa energia e tentarem melhorar de repente, cara? Eu acho que acho que o natural do ser humano é isso, né? Quando você recebe crítica, se você for um cara reflexivo, você melhora com ela ou não. Isso aconteceria se você dentro do clube tivesse cobrança. Só que dentro do clube, como eles têm aquela união de amiguinhos, então assim, quem critica é inimigo. Lá dentro do clube não tem crítica. Então vem um cara louco que tem um canal no YouTube criticar. Você percebe? Se tivesse essa postura, se tivesse um cara, não eu, né? Não estou falando assim, mas se tivesse um cara com pensamento de cobrança, como eu tenho, dentro do São Paulo, você acha que as coisas não seriam diferentes? Exatamente, exato. Você acha que não seria diferente? Então, assim, eu não posso fazer nunca esse trabalho, porque num jogo, por exemplo, com Palmeiras e São Paulo, Palmeiras 4 e São Paulo 0, eu ia esperar cada jogador do vestiário com uma cadeira na mão. Primeiro, cada um que passasse ia levar uma cadeirada nas costas. Falei, você nunca mais joga aqui. Então, eu sou exagerado, completamente maluco. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esse tipo de cobrança. Então, por exemplo, acaba o jogo, o treinador fala que não pode vaiar jogador, cara. Então, como é que o jogador vai se sentir? Já tem uma cabecinha do tamanho de uma ervilha. O meu treinador tá falando que não pode vaiar. Quem é esse velho louco aí pra me criticar? Eu ia te perguntar, Barulho, se você já foi em algum momento chamado para trabalhar no São Paulo, especificamente para ajudar, de repente, a reverter algum quadro. Então eu acho que eu já tenho a resposta. Provavelmente você nunca foi chamado porque o pessoal te odeia. Não, eu fui chamado pelo departamento de marketing, falar do sócio torcedor. Na época da eleição, que eram 2 candidatos, o Casares e o Natel, os 2 me chamaram na casa deles, que eles queriam apresentar para mim. Quem te chamou? O Casares e o Natel, os 2 candidatos me chamaram. Olha fui só. Na casa dos 2. Os 2 me falaram as propostas e eu falei, eu não vou entrevistar vocês, eu quero um bate-papo e eu vou gravar um vídeo contando como foi esse bate-papo. Fiz com o Casares primeiro e fiz com o Natel e falei, olha, as propostas são essas e essas. E aí
Que eles me procuraram, eu não procurei ninguém. Aham, Meu interesse não é. Eu não quero que o Casares dê entrevista no meu canal, eu quero que ele dê entrevista coletiva e fale para a torcida toda. Aham. Não tem necessidade dele falar no meu canal. Vai falar no canal dos amigos lá, tem vários amigos. Aham. Eu quero que ele fale pro torcedor, não precisa falar para mim, não tem essa vaidade. E. Imagina se vão me chamar. E dentro do São Paulo eu não quero nem ser sócio, velho. Porque o ambiente lá é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que eu faço muito mais pelo São Paulo de fora, enchendo o saco desses caras, entendeu? Cobrando, espizinhando a vida desses caras. Se resolve, se não resolve, eu não sei. Mas pelo menos eu mexo com o ego deles, a vaidade, se eu mexo. Isso aí já me dá um certo prazer, eu confesso. Ô Barolo, você acha que é positivo, assim, essas novas mídias direcionadas aos clubes, que é o que a gente tá fazendo aqui, é o que você faz, que é uma cobrança mais direta, é um papo mais direto e diferente, né, de torcedor. Você acompanha esse tipo de mídia, outros canais, ou você ainda é da mídia tradicional, vê ESPN, Sport TV? Provavelmente você deve ter assistido muito o Mesa Redonda da Gazeta, Linha de Passes, esses programas, assim... O que você costuma acompanhar, suas referências, e o que você acha dessa nova mídia aí? O Mesa Redonda na TV Gazeta, eu fui diretor daquele programa por 10 anos. Eu e o Roberto Avalone. O Roberto Avalone era o meu apresentador. Fui diretor 1, 2, 3, durante 8 anos, exclamação! Trabalhei 10 anos lá, legal. fui diretor como 8 anos. Hoje eu não assisto mais. Esses programas de esporte, de debate esportivo, eu não assisto mais. Porque eu acho que não tem uma identificação comigo como torcedor. Eu não vou assistir um programa que o cara fala de futebol de terno. Pra mim, não tem a ver muito comigo. Eu acho legal, assim, não estou criticando o meu trabalho em si. Eu tô falando que... Alô, ESPN, hein? Tirem os ternos. Eu não quero, porque é um padrão de norte-americano, não é nem ideia deles aqui. É um padrão norte-americano, dos Estados Unidos e tal. Eu não gosto de ver. Sabe por quê? Porque assim, ó, vou te dar um exemplo claro, assim, pra você entender. O São Paulo jogou contra o Santo André no Campeonato Paulista no ano passado. Ganhou de 1-0, fez um gol aos 46 do segundo tempo com o Marquinhos. Um gol chorado, um jogo lazarento, que o São Paulo teve um lance de ataque antes do gol, né? Chutou uma bola na trave e fez o gol aos 46. Só isso. Um jogo horroroso. No dia seguinte eu tô assistindo a Sport TV, o Petkovic, né, que eu acho um bom comentarista. Naquele mesmo dia tinha tido um jogo do Vasco, se não me engano, onde ele teve o André. O Petkovic falou que o São Paulo fez um grande jogo. Isso me pega. Ele falou assim, fez um grande jogo. Inclusive, você vê, mandou bola na trave. São Paulo fez um grande jogo, mereceu a vitória, o torcedor do São Paulo deve estar contente. Eu falei, mano, ele não viu o jogo. Ele não viu o jogo. Ele pegou a estatística ali, chutes a gol, posse de bola, uma bola na trave, e fez o comentário, cara. Eu prefiro ver a mídia alternativa do meu time, porque o cara assistiu o jogo. Ele tá lá todo o jogo, ele tá acompanhando as notícias, ele tá vendo, ele tá se informando, ele viu os 45 minutos do jogo, depois ele viu o segundo tempo, depois ele assistiu o VT, depois ele viu o VT de novo, se ganhou, viu de novo, se perdeu. Eu vou ouvir esse cara. Esse cara tem informação, esse cara tem opinião parecida com a minha, esse cara é mais divertido, esse cara não tá de terno, esse cara viu o jogo. É uma identificação minha com esse tipo de torcedor. O cara tá falando a mesma linguagem que eu. Eu vou falar, vamos ver se ele viu a mesma coisa que eu. Aí o cara viu a mesma coisa que eu. O outro não viu o jogo. Ele não viu o jogo. Então, vai comentar o quê do meu time? E aí eu assisto todos os programas de esporte, de transmissão esportiva, que eu acho legal pra caramba, assisto todos os jogos, eu procuro ver o máximo possível. Mas esse tipo de comentário, esse tipo de mesa redonda, da qual eu fui diretor durante tantos anos, eu não vejo mais. Porque não é que eu não vejo porque eu não gosto, é um lixo. Não, eu prefiro outros tipos de mídia, eu tenho outras alternativas. Se eu tenho outras alternativas, eu vou buscar essas outras alternativas. E você já trabalhou com comentarista assim, Barolo? Por exemplo, o cara chega pra comentar o jogo que ele nem assistiu, ou às vezes pra cornetar, ou às vezes pra meter o pau. Queria saber se você já lidou com esse tipo de profissional e por que é o Chico Lang. Não, cara, você sabe que o Chico Lang é o seguinte, o Chico Lang pode ser tudo, mas ele não é um personagem. O Chico Lang fica puto mesmo com o Corinthians. Eu lembro que eu falava pra ele no ponto, quando o Corinthians perdia, que ele tava mais ou menos calmo no programa, eu começava a tirar sarro dele pra deixar ele nervoso. Se o time é não sei o quê, esse time perdeu, esse time... E ele ia se inflamando com raiva de mim, e o programa crescia, porque ele ficava nervoso. Claro. Então, assim, mas eu já trabalhei com muito comentarista que é personagem. Então, assim, a gente assiste o jogo na redação antes do programa ir pro ar. O cara tá comemorando o gol que o São Paulo tomou. Gritando, e chupa São Paulo, e chupa a
não sei o quê. Entra no ar e fala, nossa, infelizmente o São Paulo foi desclassificado, menos o time brasileiro na Libertadores, é uma tristeza. O filho da mãe tava falando chupa São Paulo na redação meia hora antes, entendeu? Cheio, já cansei de ver, trabalhei com vários. Quem que é? Vamos Não, lá. cara, eu não falo, mas assim, esses caras, eles têm uma escolha, que eu respeito a escolha. Eles não falam o time. Ah, Então, entendi. eu já acho de um bundamolismo monstruoso. Todo mundo sabe o time de todos. É, ali. todo mundo sabe hoje em dia. É um bundamolismo monstruoso. Não, porque eu falo de jornalismo, eu sou jornalista, sabe? Cacete. Seu time tá jogando, você torce pro seu time, e quando você vai analisar, você analisa diferente pro seu time. Porque futebol envolve paixão, cara. O cara só Então, tá não dá ali pra porque você ele tem um tirar. time também, né? Exato, não dá pra você tirar a paixão. Ah, mas jogou Palmeiras e Corinthians, eu sou São Paulino. Tá, mas eu tenho rivalidade com o Palmeiras, eu tenho rivalidade com o Corinthians. Então, não adianta, você não é isento. Você não é isento. não O tem jornalismo como. esportivo não é isento. Não existe. Não existe isenção. Ah, mas seleção brasileira, o cara queria que convocasse o jogador do Flamengo. O fulano de tal queria que o Everton Ribeiro fosse titular. Então não tem isento, velho. É coração, entendeu? Então, como esses caras não falam o clube, não dizem o time que torce, então nem perco meu tempo, nem falo nada, deixa cada um com o seu cada qual. Eu só não assisto. É uma escolha minha, eu prefiro não assistir. Eu já vi o Ale Oliveira, que era da ESPN, da TNT, falando que ele vê esse tipo de comentarista, né? Que nunca assistiu um jogo, não vê o jogo do time, vê só a estatística assim, e ele quer ensinar o torcedor sobre o time, sendo que o torcedor passa 24 horas vendo coisa do time, notícia do time, canal do time, enfim, ele vê só do time, ele sabe tudo do time, e aí chega esses caras que vê estatística, vê melhores momentos, e quer ensinar o torcedor sobre o Palmeiras, sendo que o palmeirense vê conteúdo do Palmeiras o dia inteiro, né? E aí, por isso que o Ale Oliveira, ele fala que ele tentava fazer um outro tipo de comentário, alguma coisa assim, ele não queria dar aula, ele não queria ensinar, ele ia mais pra parte da brincadeira, e o Ale Oliveira é palmeirense, ele não assume, mas ele é um grande palmeirense. Eu acho que ele já assumiu, sim. O Ale Oliveira é meu amigo, eu conheço ele. Pra mim, ele já assumiu. Ele é assim, ele é o tipo de comentarista que fugiu da casinha, que saiu da casinha. Sim. E por isso que ele teve tanta dificuldade. Sim. Por isso que ele teve tanta dificuldade. Porque quando aparece um Ale de Oliveira da vida aí no canal de televisão, ele cria uma identificação automática com o torcedor. Automático. Não é... Ele pode ser palmeirense, pode dizer que é corintiano, pode dizer que é... Ele cria uma identificação automática com o torcedor. E isso, eu vou te falar, eu trabalhei em televisão há 30 anos. Isso gera uma inveja, velho. Isso gera uma bronca dos outros. Isso gera uma raiva daquele cara que tem um carisma de ervilha, um carisma de virilha, que ninguém tá nem aí pra ele, pra opinião dele. Esse tipo de cara incomoda, porque o Ale Oliveira tá assistindo o jogo lá tomando cerveja e se divertindo, enquanto o outro tá lá anotando a estatística, quantos jogos o cara jogou de meia preta, quantos toques ele deu com o pé esquerdo, e tá aí lá estudando desesperadamente, e ninguém tá nem aí pro que esse cara tá falando. Todo mundo quer ouvir a opinião do Ale Oliveira, entendeu? É um exemplo claríssimo, cara. É muito emblemático isso que você falou do Ale. Sim. O Abel Ferreira, que é o nosso treinador, o Barolo, ele é um cara que a gente sente que ele flerta muito com o São Paulo, né? Vixe. Ele tem o Tele Santana como mestre, ele foi no Roda Viva da TV Cultura porque o Tele Santana já foi, porque o Ayrton Senna também já havia ido. Ele também, obviamente, deu esse aceno positivo pro Palmeiras usar o Morumbi e tudo mais. Vou fazer uma pergunta muito hipotética aqui. Abel Ferreira um dia seria aceito por você no São Paulo? O que você acharia de ter o Abel Ferreira eventualmente como treinador do São Paulo? Só completar, você vê semelhança do Abel com o Tele? Você que acompanha bastante o Tele, não tem nada a ver. Eu confesso que eu não acompanhei ele, é de outra época. Eu acho que é outro futebol hoje, né? Não dá pra comparar, mas tem algumas coisas sim. Eu acho o Abel Ferreira o seguinte, pra mim o melhor treinador que tem no país. Eu acho que ele é muito chorão. Muito, mas também faz parte da cena, né? Faz parte. É o personagem, né? Eu acho que o São Paulo do Marcelo Portugal Gouveia, não precisa nem muito longe do Tele. O São Paulo campeão mundial de 2005. Vocês como palmeirenses podem avaliar. Não é a cara do Abel Ferreira? Aquele clube, eu tô falando, não o time. Sim. Só o time. O clube, a mentalidade do clube. Não é a cara do Abel Ferreira? Sim. Eu acho que hoje não é. Hoje não é. A cara do Abel Ferreira não é o São Paulo. O São Paulo ia sofrer, o Abel Ferreira ia sofrer muito no São Paulo. E eu acho que o Abel Ferreira eu acho que o Abel Ferreira extrapola em alguns momentos, né? Só que eu acho que
tudo que o Abel Ferreira fala é superdimensional. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se o Odair Helman tivesse chutado o microfone no Nossa, jogo ninguém do nem ia Santos, lembrar. não, cara, iam lembrar sim, iam falar assim, ele tem razão de chutar. Olha o time do Santos, é muito ruim. Ele tá vivendo um momento de dificuldade. Vamos compreender, vamos deixar. Eles iam entender, vai, deixa ele né? chutar, vai. Exatamente. O Abel Ferreira não pode. Porque o Abel Ferreira é vitorioso. É aquela história. O vitorioso incomoda pra caramba. Nesse país, o vitorioso incomoda muito, cara. Se o Abel Ferreira fosse um Zé Ninguém, estivesse treinando, o Vila Churupita, você acha que ele não podia chutar o microfone que fosse? Não podia, cara. E eu acho que tem sim. O Luxemburgo fez coisas 1000 vezes pior. Nossa, o Felipão fez coisa 1000 vezes pior. O Felipão fez 10 vezes pior. Muito pior. E era taparicado pela imprensa, porque era amiguinho de fulano, ia no programa do ciclano. Então, eu sou fãzaço do Abel Ferreira. Fã. Acho que ele perde a mão, eu acho que em alguns momentos ele erra, ele extrapola, eu acho que em alguns momentos ele é desnecessariamente grosseiro, mas é um cara que veio do futebol europeu trabalhar no futebol brasileiro, velho. E ele vem e fala os erros e os acomodadores aqui, eu digo acomodadores, outros treinadores, imprensa, jornalista, os caras se incomodam, velho. Então tudo que ele fala tem um peso muito maior, é lógico. Sim. Ô Barolo, pra fechar, queria seu palpite pra São Paulo e Água Santa. E já que o Paulista é o que tá mais perto de acabar, rapidamente uma projeção aí. O que você acha? Você acha que o São Paulo tem chance de ganhar? Depois desse jogo, se passar, vai ter só mais 2 jogos. E aí, tudo pode acontecer. Paulista, pra você, se for campeão. Em 2021, o São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras. Você comemorou, já que o São Paulo tava naquela fila. Vale mesmo? Porque no ano passado, cara... O de 2021, pra mim, foi Champions League. Porque no ano passado, eu falo, a gente comemorou muito mais o título em cima do São Paulo que o Brasileirão, por exemplo. Mas muito mais. Muito mais. É porque foi um 4x0. Tudo depende de como é ganhar, né, o jogo. Eu acho que independente do campeonato, é taça, velho. Eu também acho isso. E outra coisa, atrai investimento, atrai novos torcedores, o time ganha confiança, teoricamente, né? Porque o São Paulo, como não tem cobrança, os caras se acomodam, aí quase caem no Campeonato Brasileiro. Então. Mas, fazendo uma projeção do Paulista, eu acho o seguinte, o São Paulo não dá para prever o que vai acontecer. O São Paulo é igual bunda de neném, você nunca sabe o que vai sair de dentro, você não sabe. É muito difícil você prever alguma coisa. Só que o que acontece no São Paulo é assim, eu acho que o Palmeiras é o grande favorito, não tem dúvida, mas nos últimos jogos, tirando aquele 4x0, que foi um jogo completamente fora do padrão que vem acontecendo nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 10 jogos, que ele foi muito fora do padrão, o São Paulo tem, talvez dos times da capital, assim, do Paulista, é aquele que dá mais trabalho do que o Palmeiras, né? É aquele que tem dado mais trabalho. Sim, sim. Então eu acho que o Palmeiras é o grande favorito ao título. Eu acho que em segundo lugar em favoritismo vem o Corinthians. Sim. Eu acho que, para mim, São Bernardo e São Paulo estão no mesmo nível, mas nesse Campeonato Paulista o São Bernardo fez jogos melhores que o São Paulo, então não dá para prever. Eu estava muito preocupado no Campeonato Brasileiro do ano passado, eu não esperava que o São Paulo fosse chegar numa final como chegou, eu não esperava, porque o São Paulo vinha muito mal, como eu falei para vocês, ficou na zona de rebaixamento depois que perdeu para a Água Santa, mas... para mim é um campeonato importantíssimo, mas eu acho que o Palmeiras é favorito, o São Paulo é franco atirador. E já vai ter muita dificuldade contra o Água Santa. Se passar, vai ter muita dificuldade contra o Corinthians numa suposta semifinal e principalmente contra o Palmeiras numa final jogando o segundo jogo na Gaspar. Sim. Barolo, mas falando rapidamente, pensando na temporada, você acha que o São Paulo tem alguma chance de ganhar algum outro título? Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americano? Não. Porque o Palmeiras na Série B a gente acreditava que podia ganhar Libertadores, né? Nossa, o torcedor é iludido. Isso aí foi um delírio. Você acha? Não tem chance, você acha que não? Não, eu acho assim, uma coisa é você responder com a emoção. Com a emoção, acho que vai ganhar tudo. Vai ser campeão brasileiro, vai perder a oportunidade da Copa do Brasil, vai ganhar a Sul-Americana. Com a razão, cara. Não dá, porque não é de uma hora para outra que esse pensamento, essa estrutura, esses problemas estruturais vão ser resolvidos. Enquanto esses problemas estruturais não forem resolvidos, o São Paulo vai ganhar o Campeonato Paulista aqui, aí daqui mas 4 quase ganhou anos... a Sul-Americana no passado. Foi por um triz, né? Então, na final. Chegou até a final. Perdeu do jeito que perdeu. E todo mundo ficou orgulhoso do jeito que perdeu, lá dentro. Aí vai chegar numa final de Sul-Americana daqui a 2 anos, aí vai ganhar uma Sul-Americana daqui a 3, aí vai ser vice-brasileiro, vai chegar numas quartas de Libertadores, é isso. Se não mudar a mentalidade estrutural, vai ser assim. Entendeu? Por isso que o lado da razão me faz
muito preocupado com o São Paulo e muito sem otimismo. O lado torcedor, a gente vai acreditar sempre. Hoje eu vou estar no Allianz Parque, se classificar eu vou estar onde for pro Corinthians, e vou estar na Copa do Brasil, e vou estar em todo lugar. Mas a gente é torcedor, né? A gente tem isso. Barolo, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo disposto nesse seu trajeto de Jundiaí, São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e pela paciência em nos atender. Bom jogo pra você e vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Muito obrigado por Valeu. ter Já falado a gente com a fala. gente aí. E pra você que acompanhou até aqui, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua paciência, como diria o amigo do Barolo, Fausto Silva. Sim. E a gente se vê no próximo Se episódio. inscreve aí. Tchau, tchau. Faz coisa aí pra nós.